O rapaz que me procurou e falou: bispo, eu sou da igreja há 20 anos, mas eu sou viciado em pornografia. Eu não consigo me libertar da pornografia. Às vezes eu paro 2 semanas, depois volta tudo de novo. Eu não consigo parar, bispo. O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para me libertar da pornografia? Então eu falei para ele: aguarde um momento. Fui aqui dentro, peguei meu celular, dei para ele e falei: abre aí um site pornográfico. Ele falou: não, bispo, pelo amor de Deus, não, eu estou no templo. Não posso fazer isso. Ah, você está no templo? Você não pode fazer porque você está no templo? Por quê? Não, porque é a casa de Deus. Então você não faria isso aqui porque você crê que aqui é a casa de Deus. Deus está aqui. É, exatamente. Esse é o teu problema. Você não tem consciência de que Deus está com você lá no teu quarto, no teu banheiro, quando você está fazendo essas coisas.